E vamos para mais um episódio do Conselho Cast, a mesa de decisão. A mesa que vai trazer para você o conselho que vai acelerar teus passos, o conselho que ninguém te passou, o conselho que ninguém te deu, aquela pergunta que ninguém nunca te fez. E eu vou fazer essa pergunta para meus convidados aqui. O meu compromisso com você é sempre trazer pessoas aqui que não acham nada, pessoas que vivem na prática tudo que eles vão trazer aqui de ensinamentos. Conselheiros que já aconselham inúmeras empresas, que já aconselharam inúmeras empresas, porque eu entendo que um conselho pode acelerar absurdamente o teu próximo passo, pode te levar para um próximo nível, pode levar você, pode levar a sua empresa para o lugar onde ela merece, principalmente se você já atingiu um platô, se você não está vendo as coisas avançarem como você merece, eu tenho certeza que nessa mesa pode sair o conselho que você precisa. E eu estou nada mais, nada menos aqui com um grande amigo, parceiro, Rodrigo Barbosa, um grande conselheiro, um grande mentor de empresários, que tem o programa New Money. E o Rodrigo, ele ensina empresários a encontrar um novo dinheiro onde eles nem imaginam que existe. Ele já deu uma ideia de um novo dinheiro aqui que eu nem imaginava, já alugou um triplex na minha cabeça aqui, e eu tenho certeza que vai alugar vários na sua cabeça. Então, com vocês, Rodrigo Barbosa, se apresenta para a galera. Quem é Rodrigo Barbosa? Uma honra ter você aqui, meu irmão. Poxa, eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. Primeiro, ver todo o trabalho que você faz de movimento de empresários, porque é aquilo que eu te disse, assim, a cabeça que você tem, o conhecimento de negócio, profundidade, é um repertório muito vasto para ajudar as pessoas, ajudar os empresários com conhecimento real, né? Tem aquele ditado, né, Igor? Se conselho fosse bom, se vendia. E é É isso aí. exatamente isso mesmo. É isso aí. Porque quando o conselho é verdadeiramente bom, se vende. Então, eu sou Rodrigo Barbosa e o meu papel é ajudar os empresários a encontrar um novo dinheiro no seu negócio, através de alavancas de marketing, vendas e liderança. E é isso que eu faço hoje no Brasil e em alguns outros lugares, que é encontrar novo dinheiro para negócio, simplificar a lucratividade e aumentar a recompensa do empresário brasileiro. Esse é o meu trabalho, é o motivo de eu dormir, de eu acordar e de eu empreender hoje, é por essa razão. Que legal, né? E eu, cara, o dia que o Marcos, né, nos apresentou e que eu olhei lá New Money, falei, caramba, cara, o que seria New Money? E aí, entendendo, né, um pouquinho, falei, cara, que sacada, né? Porque tem um novo dinheiro e eu falo, indiretamente, eu falo sobre isso quando eu falo de networking, né? Falei muito já, palestrei, inclusive, no teu evento, porque tem um novo dinheiro no networking também que as pessoas não estão enxergando, né? Sim. Agora, vamos lá, qual que é a diferença do novo dinheiro pro velho dinheiro? Esse é um ponto fundamental, porque velho dinheiro é a mentalidade do empresário de antes. Tá. Então, geralmente, o empresário antigamente imaginava o seguinte: o que é que significa uma empresa de sucesso? Uhum. Uma empresa com faturamento alto e com um grande volume de funcionários. Tá. Acho que por muitos anos os empreendedores brasileiros foram treinados a isso. Só que os dados mostram que a cada 10 empresas, 8 fecham em menos de 5 anos. Que mais de 70% dos empresários têm uma renda mensal de R$ 3.000. Então eu vi que existia uma cabeça velha com o dinheiro velho. Uhum. Novo dinheiro é que a maioria dos negócios existe um novo dinheiro que ele ainda não faz. Tá. E geralmente está onde? Precificação errada, vender para o público errado, com um posicionamento errado, não ter programa de parceria e não criar novos produtos que os teus clientes já querem comprar. Então o novo dinheiro é o seguinte: o que é que já sai da carteira do teu cliente Uhum. que ainda não está indo para tua carteira, mas que poderia ir? Tá. Então, quando o empresário enxerga isso, tem um novo dinheiro que ele ainda não fazia. Tá, mas vamos lá. Esse novo dinheiro, né, que ele ainda não percebeu, tá? Por que que ele ainda não percebeu? Por conta do problema da monovisão. Tá. O que é que significa monovisão? É olhar apenas com a visão do próprio negócio e do próprio segmento do negócio. Tá. E a maioria dos empresários, o que é que eles fazem? A grande maioria. Obviamente, você lidera um movimento que você vem exatamente para quebrar o que a maioria dos empresários faz. Mas a maioria pensa: quem sabe do meu negócio sou eu, do meu segmento eu já estou há X anos. E aí o ambiente dele é medíocre, porque ele pensa com aquela cabeça, com aquele tipo de imagem, com aquele tipo de experiência. Tá. E eu falo que o problema do empresário brasileiro não é falta de esforço, porque existe Se todo o mata. movimento para que a gente se esforce ao máximo como empresário. Mas o problema do empresário brasileiro é a falta de visão. Tá. Porque ele não. O empresário e a empresa só conseguem chegar até onde ele enxerga. Tá. Então, o novo dinheiro, ele vai vir de uma nova visão. Tá. E provavelmente essa nova visão vai vir de um novo ambiente, que é isso que você faz e promove o tempo inteiro. Tá.
Eu posso dizer então que a diferença do novo dinheiro para o velho dinheiro é uma nova mentalidade para uma velha mentalidade? Tem essa comparação, mas mais do que a maneira que a gente pensa é aquilo que a Uhum. gente enxerga. Tá. Porque eu falo assim, ó, pensamento gera ação gera resultado. Uhum. Só que se você não colocar uma lupa no teu negócio hoje, para enxergar novas oportunidades de fazer o novo dinheiro, você não vai enxergar. Você pode estar com a mentalidade certa. Tá. Só que a maioria dos empresários não tem a mentalidade certa. O que é que significa isso? Ele pensa, quanto mais eu faturar, quanto mais eu vender, mais o meu negócio está saudável. Às vezes, aumentar vendas é aumentar problema. Tá. E aí, a cabeça do empresário ele tem que pensar o seguinte. Ele tem que entender que o negócio de sucesso hoje é margem de lucro alta. Essa é a primeira premissa, Igor. Uhum. Se a gente começa a empreender pensando em outra coisa, é mais arriscado empreender no Brasil. Tá. Segunda coisa, modelo de recorrência, que é ter clientes pagando a cada 12 meses, contratos longos com você. Uhum. E o terceiro fator é escala. Só que a internet veio para trazer o mundo que a escala é só de clientes. Uhum. A primeira escala que o negócio tem que fazer é de preço. Tá. Quanto mais caro eu cobro, mais margem eu tenho se eu mantiver o meu custo fixo. Tá. Então eu falo que ter a mentalidade certa é fundamental. Tá. Porque já é um começo. São 2% dos empresários brasileiros hoje que já estão com a cabeça aberta de investir em educação empresarial. 2%, Igor. 2%. Estou falando que de aproximadamente 22 milhões de CNPJs ativos no Brasil, menos de 400 mil investem em educação. Isso daqui eles estão buscando a mentalidade certa. Entender que o maior ativo do negócio dele não é mais mesa, mais computador, mais espaço físico, mas o maior ativo do negócio dele é a visão dele como empresário. Só que a gente não está habituado a fazer isso. Tá. Estar com essa mente aberta já é legal. Mas estar com a mente aberta, mas não enxergar o que gira o ponteiro, não vai resolver. Então eu falo que o novo dinheiro está na nova visão. E a visão de fazer um dinheiro que ele ainda não faz. E aí a gente começa a olhar para as outras alavancas depois. Legal, agora vamos lá, fazer uma provocação. Então eu tenho um pet shop, legal? Beleza. Eu tenho um pet shop. E tá 70 pila o preço da ração no mercado. Então eu tenho um empresário que tem um pet shop e vai falar, então eu tenho que colocar 150 pau no meu pacote de ração, né? Porque beleza, eu posso aumentar meu preço, mas aí como que você enxerga isso, pensando que eu vou ter empresário aqui que vai assistir a gente de serviço, vou ter empresário de varejo, vou ter empresário de indústria, como que é isso, né? Como que eu mudo essa mentalidade? Porque você me fala sempre isso, né? Igor, você tem que cobrar mais, porque as pessoas não valorizam e tal. E eu tô virando essa chave agora quando eu tenho uma commodity ali. Como que é isso? Eu tenho que enxergar um new money em outras coisas ou eu consigo também cobrar 150 pau numa ração e entregar um valor absurdo que meu concorrente não entrega? Como que é isso? Vou te responder isso de duas formas. Ontem eu estava no Brás. Ok? Tá. Então eu tô falando de varejo, Uhum. num polo central, que 15% do vestuário do Brasil, 15 a 20% do vestuário do Brasil é vendido no Brás. Tá. E eu tô falando de uma região geográfica de, sei lá, 5 km, aproximadamente isso. Então não importa o segmento do negócio, existe possibilidade de fazer novo dinheiro. Porém, existem segmentos que são menos difíceis da gente ter um negócio mais lucrativo, e são 5. Tá. Então, antes de pensar no pet shop, eu pensaria em desafiar o seguinte: quais são segmentos que entre aspas, menos difícil ter mais Tá. lucro no negócio? Tá. Saúde. Então, peraí. Pega um papel e caneta, tá? Você vai ter uma aula aqui de onde tem uma nova grana no seu negócio que você não tá vendo. Então, você não tá com papel e caneta assistindo ainda, já dá uma pausa, pega o papel e caneta pra você anotar isso aqui, vai lá. É porque na minha cabeça, Igor, eu não tô falando aqui com o empresário do pet shop, eu tô falando com o empresário. Tá. Então, a gente precisa primeiro ter a visão de empresário e depois olhar pro nosso negócio. Tá. Eu tô gravando esse episódio com essa cabeça. Faz sentido? Bora. Show. Então, tem 5 segmentos que é menos difícil ter um aumento de lucratividade. Tá. Saúde, serviço, educação, tecnologia e finanças. Tá. Por quê? Porque aqui o valor percebido da contribuição e a margem de lucro tende a ficar mais acima. Tu tem um baita ecossistema de gestão financeira para negócios, que tu consegue entender isso. Tu sabe a margem de lucro dos negócios. Você sabe a margem de lucro dos negócios. Sim. E quando tem a margem de lucro mais apertada, é mais difícil ter melhor recompensa. Sim. E aí você tem que escalar de outras formas. Então,
Antes de pensar no segmento do negócio, eu pensaria quais são os segmentos onde a margem de lucro tem uma possibilidade de ser maior. Então, esses 5 lugares aqui. Então, eu olharia primeiro para isso. Aí você fala, mas Rodrigo, o meu segmento hoje não tem nada a ver com isso. Calma. Você pode ter um segmento diferente, mas olhar para fontes de receita que se conectam com esses 5 braços. Então, por exemplo, o dono de pet shop pode pensar em ajudar outros donos de pet shop a ter mais sucesso. Braço de educação. Pode dar criar um ecossistema, pega aqui, né? Criar um ecossistema de educação para formar banho e tosa, sei lá. Pode. Assim, tá. Pode. Ele pode sair do pet shop para ir para um hospital veterinário. Tá. Ele pode entender como criar plano de saúde para os pets. Tá. Ele pode entender como, sei lá, tem possibilidade de criar uma tecnologia associada a isso daqui e vender para outros pet shops. Tá. Então, independente do segmento do negócio, eu olharia para esses 5 segmentos. Tá. Repete os 5 para a galera. Saúde, serviço, educação, tecnologia e finanças. Tá. Então, eu olharia para o meu negócio e falaria o seguinte: qual desses 5 segmentos eu posso criar uma nova fonte de receita para o meu negócio que já tem hoje? Tá. Porque aqui a margem de lucro é maior, Igor. Tá. E a precificação está mais na minha mão. O que você falou de ração? Ração é commodity. Sim. Então, eu analisando as 5 forças de Porter, que geralmente eu faço isso nos negócios, eu entendo que se eu vendo um produto commodity, eu tenho baixa flexibilidade de precificação. Tá. E aí o meu preço é regulado pelo mercado. Onde a minha cabeça como empresário eu deveria pensar o seguinte: o preço tem que ser regulado pelo retorno que eu gero e a autoconfiança que eu tenho, e não pelo mercado. Porque se o seu preço é regulado pelo mercado, tem alguém liderando o teu próprio negócio. Tá. Que é o mercado e não é você. Então isso, repito, tô falando com a cabeça de empresário. Tá. Mas analisando a tua pergunta e pensando agora como dono de um pet shop. O cachorro, o pet, tanto faz, né? Porque ração tem para todos os pets. Sim. O pet, ele consome ração de quanto tempo? Eu me faria essa pergunta. Tá. E por que eu não crio um programa de assinatura que o cara já me paga hoje 12 meses de ração para frente? Tá. E eu distribuo e eu faço essa entrega pro cara e eu antecipo essa receita que eu só teria daqui a 12 meses. O modelo disso, recorrência. Porque se ração eu compro no pet de Igor, no pet de Rodrigo, no pet de Beatriz, no pet de Fernando, em qualquer lugar, é um commodity e qualquer outra pessoa tem isso. E se eu fizer umas perguntas simples, a maioria dos negócios não fazem isso, mas se eu sou um pet, eu olharia primeiro para minha base de clientes. Tá. Ontem eu estava no Brás, como eu te falei, numa loja de moda feminina. Para onde eu olho para fazer novo dinheiro? Para a base de clientes antigos, Igor. Tá. O dinheiro mais rápido, porque a minha metodologia de novo dinheiro, eu enxergo 3 níveis de caixa, porque na minha cabeça o empresário tem um chefe no negócio, que é o caixa. Tá. É o caixa que diz dá para fazer, não dá para fazer. Acima do caixa, na minha cabeça, é Deus. Então, no meu negócio, Deus é meu sócio, o majoritário, inclusive. Mas o empresário ele tem que olhar para o negócio dele e falar o seguinte: como eu faço caixa rápido através de um novo dinheiro? Depois, como eu faço um caixa sustentável? Depois, como é que eu faço um caixa exponencial? Por quê, Igor? Porque o caixa rápido devolve a paz do empresário, que muitos estão sem paz. O caixa sustentável devolve o sono do empresário. E o caixa exponencial devolve a capacidade do empresário sonhar e realizar os sonhos da família. Então, quando eu analiso isso daqui, tem fontes de caixa rápido que o pet shop pode fazer. De que maneira? Olhar a base de clientes antigos e fazer uma oferta nova. Olá, lembrei de você. Faz mais de X meses que você não compra com a gente e a gente tá com... Não precisa de desconto de preço, tá? A primeira coisa que a gente pensa que promoção é desconto de precificação. Não, às vezes é só lembrar do cara. É só ativação com o cliente. Então, clientes antigos. Segunda coisa, clientes ativos. Tá. Que é aumentar o ticket médio deles. Depois, criar programa de indicação. Depois, criar programa de prospecção. Depois, programas de parceria. Isso daqui você é mestre. Super mestre. Então, eu pensaria o seguinte: se esse cara ele já compra ração comigo, a primeira receita que eu posso antecipar para o meu negócio é se eu vender essa mesma ração que ele compraria mês a mês, eu antecipo esse recebimento. Porque o dinheiro mais barato que eu consigo fazer não é em pegando no banco, é pegando com os meus próprios clientes. Tá. Então, eu faço antecipação de receita.
dessa forma. Eu faço depois pensamento de como eu aumento o ticket médio. Depois eu faço pensamento de como eu aumento o mix de produtos. Então, o cara que compra ração, ele pode pensar no banho e tosa, ele pode pensar em plano de saúde, ele pode pensar em medicamento. Então, geralmente, ele não pensa isso. Tá. E aí, a pergunta que para mim gera um novo dinheiro absurdo é aquilo que eu te disse, que se eu tivesse ouvindo esse episódio, eu anotaria. Que é o seguinte: o que é que já sai da carteira do cliente, só que ainda não vai para minha carteira, e que eu posso oferecer para o meu cliente como solução? Tá. Olha só que interessante, né? O que é que já sai da carteira do meu cliente, né? Mas não vem para minha carteira e eu posso oferecer como solução. Agora só acho que deve ter um cuidado aí, porque, por exemplo, eu tenho, né, um centro automotivo, legal? Eu tenho um centro automotivo. O meu cliente que tem um carro, ele também compra o seguro, tá? Sim. Então, só um cuidado, porque de repente não é você abrir aquela corretora de seguros, Não. né? Fala sobre isso. Pode ser através de parceria. Tá. Você ter um parceiro que já oferece seguro. E você ganha uma parte E disso. você ganha uma participação Uhum. a cada venda fechada disso. Tá. Obviamente que quanto mais você verticalizar a tua operação, ou seja, ter todos os braços dentro do Sim. teu ecossistema, maior a tua margem de lucratividade. Sim. Só que, na minha cabeça, é o que eu te disse. Eu preciso tomar decisões que vão me deixar mais margem de lucro, porque eu empreendo para ter recompensa. E a recompensa que eu empreendo não é apenas o dinheiro, mas é a vida e a realização dos sonhos da minha família. Empreender muito, trabalhar muito para viver pouco não faz o menor sentido. É por isso que eu preciso priorizar produtos, serviços e modelo de negócio que me deixa mais margem de lucro. Porque aí eu consigo não só empreender, mas viver com base nisso. Ter a recompensa certa. Então, tem uma empresa de autopeça. O que é que o cara faz? A mesma forma, se eu tenho uma empresa de autopeça, eu sei o momento que o cara vai trocar de carro, poxa. E o maior ativo dos negócios hoje no Brasil, eles não enxergam. Que muitas vezes o maior ativo dos negócios hoje no Brasil é o banco de dados dos próprios clientes. E a gente não consegue monetizar isso porque a gente não consegue enxergar. Eu tenho uma mentalidade certa, posso ter a mentalidade certa. Eu quero empreender melhor, eu quero ser o melhor empresário. Mas se eu não conseguir enxergar como fazer novo dinheiro, não vai ser o suficiente. Então, da mesma forma, eu tenho que pensar. Repito, a maior alavanca de caixa rápido nos negócios é aproveitar a base de clientes antigos e clientes ativos, porque cliente velho é sensível à oferta nova. Só que eu preciso ter tempo para parar, para pensar e enxergar como fazer isso. Tá, o que significa cliente velho é sensível à Oferta nova. oferta nova? Explica para nós aí. Cliente velho é o seguinte, eu chamo de cliente velho quem não te compra mais de 3 meses. Tá. A economia que a gente tem hoje, se o cara não te compra nos últimos 90 dias, Tá. ele já é considerado um cliente velho. Só que o cliente, ele vai evoluindo as necessidades dele. E você, como negócio, sempre precisa ter um próximo passo para o teu cliente. Por quê? Porque se você não der esse próximo passo, ele vai atrás desse próximo passo. Só que eu entendi que, independente do segmento que a gente empreende, a gente tem como tema central um modelo de negócio. Só que a maioria dos negócios no Brasil hoje, eles são focados na transação. Só que eles deveriam ser focados na relação. Então, se eu olho e tenho meu negócio centrado no meu cliente, eu vou pensar o que ele precisa hoje. O que é que ele vai precisar amanhã? O que já sai da carteira dele hoje? Que eu poderia oferecer isso vir para minha carteira. E eu aumentar a minha relação com ele a nível de solução. Porque antes dele comprar a tua empresa, ele vai comprar você. Tá. Então, o cliente velho é sensível à oferta nova, por quê? A relação de compra hoje, a jornada de compra de um cliente, ele passa. Primeiro, ele não te conhece. Ou seja, você é desconhecido para ele. Se você não é conhecido para ele, ele não vai comprar de você. Se ele nem te conhece. Tá. Depois, ele conhece você. Depois, ele passa a confiar em você. E depois, ele vai comprar. Se eu já tenho uma pessoa que trilhou toda essa jornada, que eu era desconhecido, passei a ser conhecido, ele passou a confiar de mim, ele passou a comprar, a jornada de uma nova venda para um cliente velho, ela é mais curta e, inclusive, mais barata. Tá. Então, eu falo cliente velho é sensível à oferta nova porque é alguém que já me comprou um produto antes e teve uma boa experiência. Se eu fizer uma ativação novamente com ele de um próximo passo de solução,
a chance de conversão é muito maior do que um cliente novo. Então, tem empresas hoje que o custo fixo é alto porque eles só focam em novos clientes. Tá. E na minha cabeça, se você tiver 100 clientes, advogados da tua marca, teu negócio está resolvido para sempre. Não precisa nem de 1000 clientes, Igor. Só que para ter 100 clientes tem que ser com ticket alto, gerando muito valor para eles. Engraçado, né? Um dia um cabeleireiro perguntou para mim, né? Falou, Igor, você dá umas mentorias aí, né? Assim, ajuda os empresários aí e tal. O que eu poderia fazer para ganhar mais, né? Eu falei assim, meu amigo, quantas horas você tem ativas de trabalho por dia, né? Ele falou, umas 10 horas. Legal. Quanto disso tá ocioso hoje? Ele falou, uns 50%. Eu falei, então vou dar uma resposta só para você. Lembre de mim antes de eu lembrar de você. Só isso. Ele, como assim? Cara, quem lembra de você sou eu. Depois de 40 dias que eu lembrei que eu vou dar uma palestra e eu olho no espelho, meu cabelo tá na zona. Eu que lembrei de você. Sim. Então você poderia ter lembrado de mim com 20 dias. Sim. Eu demorei 40. Você podia ter lembrado de mim com 20. E se você lembrar de mim com 20 e me desse 3 opções de horário naquela semana, já acabou. Agora sim, como que não só esse cara, dou um outro exemplo que eu dou sempre em palestra. Galera, quem aqui precisa lavar o carro? Tô dando uma palestra para 100 pessoas, 90 levantam a mão. Eu falei, agora fica com a mão levantada quem recebeu uma mensagem do dono do Lava Rápido essa semana. Com 3 horários para lavar o carro. Todo mundo baixa a mão. Agora, como que eu faço esse dono desse Lava Rápido, o dono desse salão de beleza, né? Onde ele encontra? Eu sei que acho que a resposta vai ser no conhecimento, vai ser na busca, vai ser no inconformismo, mas como que esse cara vira essa chave e sai daquele mundinho dele, velho? Se ele mudar o ambiente dele, Igor. Tá. Por quê? Se eu mudo o ambiente, aquilo que acontece no novo ambiente passa a ser o meu novo normal. Tá. E geralmente o novo ambiente eu vou ter novas conexões, novos conhecimentos, novas visões. Então o que o empresário, independente do segmento dele, deveria priorizar é o ambiente que eu convivo. As pessoas que eu convivo, elas se conectam mais com o meu passado ou elas me aproximam mais do futuro que eu quero construir. Peraí, olha só. Cara, isso eu falo muito, né, também, né? Dá uma olhada nas pessoas que você convive, mas olha só, olha que insight. As pessoas que você convive te aproximam mais do teu passado, é isso, né? Te lembram mais do teu passado ou te aproximam mais do teu futuro, né? Olha que insight, né? Tá, já vou meter uma provocação no meio. O cara, ele não consegue mudar de ambiente porque ele acha que as pessoas vão falar mal dele, ele acha que ele vai ser o metido agora da família. Como que a gente vira essa chave? É um tema que eu sou fissurado. Eu tive que mudar de ambiente pra caramba pra crescer. Acho que você também, né? Nós não somos de onde nós estamos. Nós não nascemos onde nós estamos, né? E olha só, eu trouxe esse podcast aqui. Eu podia fazer esse podcast lá em Sorocaba, mas onde está a minha rede mais poderosa hoje? Onde está a minha rede mais, né, mais pujante hoje? Está aqui em São Paulo. Estamos aqui em Alphaville agora, gravando esse podcast aqui. Tem que mudar de ambiente até para isso, né? Como que a gente faz essa pessoa, cara, resolver? Amanhã eu vou mudar de ambiente, porque ele já fica pensando, puta, um novo ambiente, vou ter que gastar com isso. Vou mudar de mesa, eu vou ter que gastar, é caro. O que eles estão querendo? Que eu vá, entre no mundo deles, que eu vá pagar uma mentoria. Cara, destrava isso na galera, velho. Primeira coisa, ele não tem que mudar de crença. Porque o que tu falou no começo, vão falar mal dele? Vão. De qualquer jeito. Se ele fizer e se ele não fizer. Tá. Só que o que a gente tem que estar disposto é o prêmio, Igor. Tá. Porque se eu estou disposto a chegar naquele prêmio, eu vou estar disposto a pagar aquele preço. Tá. Tu colocou no lançamento do teu livro um vídeo falando sobre isso. Uhum. Que era uma gravação de um podcast. Sim. Que um pastor fala, toda vez que Deus quer te usar,
ele vai te tirar do lugar que você tá. Sim. E ele saiu no podcast, aquele corte que você colocou no lançamento do teu livro, ele dando vários exemplos Sim, de na Moisés, Bíblia, né? de Abraão, de Davi, de Jesus. Uhum. Onde ele nasce, como é que ele percorre o caminho. Então, é bíblico que um novo ambiente vai te proporcionar um novo futuro. É bíblico isso daqui. Só que o que mudou muito na minha cabeça foi eu colocar as pessoas mais importantes da minha vida no lugar que elas deveriam estar. Eu cometi um erro grave. Tá. Eu sou um menino criado com vó. Certo? Meu pai e minha mãe separaram, eu estava 3 meses na barriga. Tá. Minha mãe volta de Manaus para Recife, eu moro 3 anos com a minha avó. Tá. Minha mãe, literalmente, se desdobra para trabalhar. E por muito tempo eu fiquei com minha avó. Só que eu carreguei por muitos anos dizendo que a minha avó é a minha referência de tudo. Tá. Só que a trajetória da minha avó era ser avó, vender Avon e vender roupa. Qual era o lugar para eu colocar ela na minha vida? Minha avó. Então, geralmente a gente erra, por quê? Tem que ter maturidade para isso que eu tô falando, tá? Mas eu coloquei a minha avó como a referência de tudo. Tá. E aí eu trabalhei muitos anos na AstraZeneca, tinha um cargo executivo, crescendo pra caramba, 7 promoções em 6 anos. E eu digo, vó, vou sair. Ela disse, você tá maluco? E o seu plano de saúde? Mas essa era a visão da minha avó, poxa. E aí mudou muito quando eu coloquei a minha avó como a grande referência da minha avó. A minha mãe como grande referência da minha mãe. Os meus tios como grande referência do meu tio, porque eu falei que eu saí de um pai para 5 pais. Só que isso tudo, o que é que eu observei? A minha vida mudou muito quando eu saí de Recife para São Paulo. Quando eu saí de executivo da AstraZeneca para empreender. Quando eu me mudei aqui para Alphaville. E aí eu entendi o seguinte. Antes de ter o negócio do faturamento que eu quero chegar, eu preciso ser o empresário. E o ambiente para mim foi fundamental. E aí eu comecei a mudar minhas referências. A minha referência espiritual eu mudei. A minha referência de negócios eu mudei. E eu não mudei nada da minha família. Eu só coloquei minha avó no lugar como a maior referência como minha avó. Minha mãe como a maior referência como a minha mãe. Os meus tios como a maior referência como os meus tios. E essa é a dificuldade das pessoas. Porque a gente pega referências pessoais e quer levar para ambientes profissionais. Só que elas não podem ser referências se elas não tiveram resultados que eu quero ter. E aí é por isso que eu falei. E tem hoje, sendo bem sincero, a minha família reclama de mim. Poxa, você mudou. Mudei, poxa. Mudei. Poxa, nunca mais você veio aqui. Verdade. Só que quando eu preciso, eu faço a ligação para minha avó, faço a ligação para minha mãe. Eu tenho um lembrete no meu celular toda semana para ligar para eles. Por quê? Porque eu também não posso perder minha essência. Eu não deixei de ser quem eu sou lá atrás, mas eu me tornei a pessoa que o meu futuro e a minha família quero construir. Eu quero ter 4 filhos. Tu já tens. A herança que eu vou deixar para eles não é só o que eu vou deixar na conta. É o exemplo que eu carrego todos os dias. E eu estou construindo aquilo que eu quero que eles tenham orgulho dessa construção. E não tem a ver só com o banco, mas com as decisões que eu vivo. E aí, só para fechar esse ângulo, Igor, uma frase mudou meu coração. E essa mudança no meu coração mudou a minha vida. Que é o seguinte. A gente nasce parecido com os nossos pais. Mas a gente vai morrer parecido com as nossas decisões. Eu vou repetir isso daqui, porque quando eu entendi isso foi libertador. A gente nasce parecido com os nossos pais, mas a gente vai morrer parecido com as nossas decisões. Então é uma decisão mudar de ambiente. É uma decisão empreender. É uma decisão tudo isso. Inclusive, ter uma vida medíocre de não chegar no potencial que você tem. Também é uma decisão. Outro dia um empresário falou assim, cara, o que você toma, né? Porque você chegou falando, né? Da minha rotina, né? Um dia você tá lá, outro dia você tá lá, tá. Você não para. A pessoa falou assim, o que você toma? Eu falei, decisões. O que você toma, pá? Eu quero tomar, eu tomo decisões. Rapaz, que bordoado, hein? Mas é verdade, Igor. É verdade. E as decisões, elas não são fáceis, né? Outro dia eu fui dar uma palestra e na sequência subiu uma amiga pro palco, mas ela nervosa, tremendo, suando. Falei, Igor do céu, não consigo, né? Como que você faz isso com tanta tranquilidade? Falei, bom, primeiro que nem sempre foi tranquilo, né? Eu tô na minha palestra de número 415, né? Nem sempre foi tranquilo. Mas eu tenho um código do Pablo Marçal para te passar aqui. Vou botar um código em você. Seu problema não é
o nervosismo, enfim, não é nada disso. Seu problema é o medo da rejeição. Você está preocupado que as pessoas vão pensar de você. Então, você vai subir no palco e você vai olhar para uma pessoa e vai imaginar que ela está te julgando. E aí você vai pensar assim, se eu desse um boleto meu para ela pagar, ela pagaria? Aí você vai lembrar que ela não pagaria. Então, você vai apertar o F lá e vai dar seu show. Cara, ela desceu, me abraçou, né? Libertador pra É um ela. libertador para ela, né? Mas o quanto existe hoje na vida do empresário, eu vou duas provocações aqui. Primeiro, quanto existe hoje na vida do empresário, tá? De medo dessa rejeição, por isso que ele não muda de ambiente, não muda, cara, não muda. E fala mal de você quando você muda. Vai falar que você realmente... O quanto existe desse medo da rejeição, tá? E o quanto existe de inconsciência do empresário também nem saber qual é a próxima mesa. Dele nem saber, cara, beleza, os caras estão falando para eu mudar de ambiente, mas o que é mudar de ambiente? Se você fosse falar o que é mudar de ambiente, para mim tá muito claro isso, mas dá uma visão do que é mudança de ambiente. Eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de bairro, eu preciso mudar o restaurante que eu almoço, eu preciso mudar de cabeleireiro. Fala um pouquinho disso. Tudo isso. Tá. A resposta original, que eu diria é a seguinte: quais são as mesas das pessoas que já têm o resultado que você deseja ter? Isso pode ser em qualquer área. E eu não estou falando só sobre negócio não, tá, Igor? Mas estou falando o seguinte: se você está buscando mais saúde, tu tem que conviver em qual mesa? De pessoas mais saudáveis. Se você está buscando saber mais sobre alimentação XYZ, sobre hipnoterapia, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre espiritualidade. Só que é consciente, as pessoas falam o seguinte: eu tô com um problema de saúde, eu vou ao médico. Já é uma mudança de ambiente. Total. Obviamente que é uma relação ali de 1 para 1, mas imagina ela sentar numa mesa com vários médicos. Melhora muito para ela a qualidade da vida dela, porque cada médico ali tem uma expertise que vai somar para aquela busca que ele tá fazendo. E um exemplo que eu gosto é: experimenta sentar com 5 pessoas que fazem crossfit. Daqui a pouco tu tá fazendo crossfit. Experimenta sentar com 5 pessoas que amam churrasco. Experimenta sentar com 5 pessoas que já fazem 10 milhões. Que já fazem 50 milhões. Então, aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você convive, é verdade. Só que tu não tem que conviver só com 5. Essa é uma frase cortada pela metade. Você tem que se cercar ao máximo das pessoas que já têm hábitos, comportamentos e resultados que você quer ter. Então, por onde eu começaria? Qual é a tua prioridade agora? O que, se você mudar agora, muda todo o resto? E aí, geralmente, isso tem conexão com 5 coisas: tempo, dinheiro, status, liberdade e segurança. Então, ir para um ambiente, você vai mudar de condomínio. Os teus filhos vão conviver com pessoas de um nível diferente. Sim. Você vai conviver com pessoas de um nível diferente. Tenta mudar de cidade. Você vai conviver... Então, não precisa mudar tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas tem um livro que é a única coisa. Que eu gosto dessa provocação. Se tu mudar uma única coisa, o que é que todo o resto vai ser impactado por isso? Isso quando você faz a roda da vida, né, também, a pessoa, uma autocrítica pesada lá, dá nota 5 para tudo. Tá bom, mas o que você muda aqui, um nível acima, que traz o resto no pacote de carona, né? Total. Acho que é isso, né? Essa é a cabeça. Então, assim, na minha visão, né? Por isso que eu falo muito hoje sobre essa visão de novo dinheiro, mas não é o novo dinheiro o papel que vale. É aquilo que ele proporciona. Sim. Porque se tu melhora o teu negócio, tu consegue ter mais tranquilidade para ser um marido melhor. Se tu melhora o teu negócio, tu vai estar mais em paz para ser um pai mais presente. Sim. Se tu melhora o teu negócio, o futuro seu e de quem importa para você vai estar mais resolvido. Tu consegue, com mais tranquilidade financeira, ter mais tempo para cuidar, inclusive, da tua saúde. Então, eu falo que é uma alavanca que, quando a gente resolve ela ou busca resolver ela, vários outros pontos são impactados positivamente por isso. Então, o legal é que, quando a gente está num episódio e num podcast falando sobre conselheiro, é que, na minha cabeça, conselheiro é aquele que tem experiência, conhecimento, histórico de resultado com ele e com outras pessoas. Então, a gente não está falando aqui o que a gente lê, o que a gente pensa. A gente fala aqui o que a gente vive, né? Então, isso daqui é um ponto-chave. Então, a mudança de ambiente começa pelo primeiro indicador que vai impactar todos os outros.
Eu começaria por aí. Que demais, né? E aí, estão gostando da aula? Então já deixa um comentário aqui, já compartilha esse vídeo com alguém que você entende que pode fazer sentido. E se você está aqui conosco até agora, estou agradecendo aqui também publicamente nossos apoiadores, patrocinadores aqui, está passando a Tetra Brand, que desenvolve todas as marcas, né? O André Brandão, um dos caras mais criativos que eu conheço na face da Terra. Então, Tetra Brand está ali. Tem Advisory Board Institute, que é a ABI, formação de conselheiros, que tem a honra de ser formado pela ABI, Minas, meu brother, Mentoring Books, que é a nossa editora agora do Grupo Fest, que vai publicar livros de conselheiros e mentores também, que precisam levar a sua mensagem. E o que mais que tem aqui? Tem também Mentoring Books e o Grupo Fest, patrocinador oficial, Grupo Fest, consultoria financeira para empresas familiares, para aquele momento que chegou da tua empresa de ir para um próximo nível, mas o seu financeiro ainda está na Série C do campeonato. Sua empresa está preparada para ir para a Série A e para a Série B, mas seu financeiro está com a cabeça de Série C. Então, pega essa galera aqui e traz para perto, porque eu tenho certeza que sua empresa vai para um próximo nível. Agora, vamos mais para o Rodrigo agora. Eu quero saber qual foi um erro que te ensinou mais do que um acerto. Erro. Eu deleguei meu comercial mais cedo do que eu deveria. Tá. Porque hoje eu entendo que o meu dia ele é dividido em 3 partes. Tá. E eu me fiz a análise seguinte: quais são as coisas que, se eu fizer, mexem mais o ponteiro do meu negócio, acima de outras coisas. Tá. E eu pensava que eu tinha que olhar muito da porta para dentro, alguns aspectos. E eu vi que se eu delegasse isso, depois de ter errado, tá? Uhum. Eu vi que se eu delegasse isso, o meu negócio cresceria mais rápido. Então, um dos erros que eu cometi foi esse. Tá. Delegar a minha área comercial mais rápido do que eu tinha que fazer. Tá. Esse foi um erro. Teve outros erros. E você delegou ou delargou? Deleguei. Tá. Eu deleguei. Mas eu vi que o meu tempo alocado em outras coisas geraria menos resultado do que isso. Então, o meu dia hoje, por exemplo, tá? De 9 ao meio-dia é só vender. Ou prospectar ou realizar reunião de venda. 9 ao meio-dia. Tá. E o que mais? Mais nada. Tá. Depois, produzir conteúdo. Porque eu entendi que no mundo dos negócios hoje, o mais conhecido vence do melhor. Tá. Se eu não produzir esse volume de conteúdos, isso não funciona. E no meu caso, especificamente, a minha terceira parte do dia é cuidar dos meus clientes. Lembra que eu falei de construir 100 clientes fiéis? Uhum. Eu tô com esse objetivo. Tá. Eu já tenho mais de 100 clientes, tá? Tá. A minha busca é pelos fiéis, verdadeiramente geração de resultado absurdo. Discípulos. Exato. Advogados da marca. Tá. Então, quando eu enxergo isso e eu olho para o resultado para eles, então eu faço a calculadora de resultado deles e hoje foi mais de, por enquanto, né? Enquanto a gente está gravando esse episódio, mais de 550 milhões gerados de novo dinheiro para negócios. Então, eu estou colecionando isso. Tá. Eu tenho o objetivo dessa marca de 1 bi. E essa marca de 1 bi, ela está muito próxima de alcançar. Uhum. Nos próximos meses, então menos de um ano a gente vai alcançar essa marca, de mais de 1 bi gerado de novo dinheiro para negócio. Mas eu entendi que isso daqui para mim era uma alavanca-chave. E o segundo erro que eu acho que é importante, você me perguntou mas eu cobrei barato por muito tempo. É por isso que eu fico batendo nessa tecla com você. Tá. Porque eu vejo que a precificação que antes eu fazia era baseada no mercado e não baseado no retorno do resultado. Tá. Era baseado no mercado ou era baseado na síndrome do impostor, se achar que não valia tudo aquilo? Nas duas coisas. É bom esse ponto que você trouxe. Muito bom, inclusive. Primeiro, eu olhava muito para o mercado e falava, poxa, fulano, beltrano... Olhava, mapeei meus concorrentes e falava, cara, se eles cobram isso, como é que eu vou cobrar Z? Tá. Então, eu olhava isso daí. E segundo ponto, eu falo, cara, se eu aumentar muito o preço, será que vai vender? Tinha essa síndrome. Tá. E o que é que eu observei, Igor? Que essa síndrome ela não vai embora. Então, o medo ou a insegurança do cobrar mais caro não abandona a gente. Você tem até hoje. Só que eu vou esticando essa corda. Tá. Então, hoje eu tenho programas de R$1 milhão por ano. Tá. Como conselheiro individual de negócios. Tá. Só que eu percebi que eu vou esticando essa corda, por exemplo. Aí quando eu olho hoje que eu recebi a placa desse meu cliente, que o programa dele, o valor é R$1 milhão por ano, e ele me deu uma placa que eu já gerei para ele 47 milhões de novo dinheiro, qual é a percepção? Tá barato. Tá barato. E aí eu eu vou esticando a corda. Meu próximo programa que eu vou construir é de 10 milhões. Tá. Rodrigo, você vai sair de 1 para 10? Vou. Olha o resultado que eu gero. Tá. E aí eu brinco, que aí é um ponto legal. Quando você tem a política de ir subindo o seu preço de maneira constante, até os teus próprios clientes valorizam isso que você faz. Porque na prática,
você executa aquilo que você vende para que eles façam. Tá. Então, eu vou esticando essa corda. Já foi essa crença minha de R$ 1.000, já foi a crença de 10 mil, Tá. já foi a crença de 100 mil. Uhum. Estou hoje na crença de 1 milhão, trabalhando para ir para a crença de 10 milhões. Um cliente, 10 milhões, um ano. Todo mundo pode conseguir isso? Pode. O que precisa para conseguir essa virada de chave? Tá. Qualquer um. Igor, eu tô pensando em impeditivos. Tá. E na minha cabeça veio uma frase muito óbvia. O limite do seu crescimento é você. Tá. Se você estiver disposto a ter o prêmio, você vai ter que estar disposto a pagar o preço. Uhum. Alguns vão conseguir mais rápido, outros mais devagar. Isso vai acontecer. Não é para todo mundo de maneira rápida, mas é para todo mundo isso daqui. E aí eu penso, né, na minha cabeça, o que vem na minha cabeça assim de maneira óbvia. Cara, qualquer um lá atrás era possível ser discípulo de Jesus? A resposta é sim, pô. Ele pegou pescador de peixes para transformar em pescador de homens. Hoje, eu e você podemos ser discípulos de Jesus. Uhum. São 7, 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Próxima disso. Sim. E aí Deus fala, se o homem não falar, até a pedra vai falar. Então é para qualquer um. Só que é o ponto que você trouxe. Qualquer um que decide. Qualquer um decide. Ao mesmo tempo, além da decisão, geralmente a gente faz uma pergunta errada. Que é, o que eu tenho que fazer para isso? E a pergunta certa é com quem eu tenho que andar. Tá. Então, qualquer um que decidir e escolher as pessoas certas para caminhar e tiver capacidade e disciplina de executar. E aí esse é o ponto de desafio, que a maioria quer o prêmio sem pagar o preço. E aí não consegue. Mas qualquer um que decidir escolher o ambiente certo e executar aquilo que tiver de direcionamento de pagar um o preço conselheiro... que precisa pagar. É. E o preço geralmente vai estar conectado com duas coisas. Tempo e dinheiro. É o preço financeiro e o preço de tempo. E o preço do ego também, né? E qual é o preço invisível do seu crescimento? Do meu? É. O preço invisível do meu crescimento é passar pelas dificuldades que as pessoas não imaginam. Eu não tenho uma empresa perfeita. Eu tenho um problema com funcionário. Eu tenho clientes que me dão trabalho para pagar. Eu tenho desafios de organização, de ajeitar a minha agenda para todos os convívios de evento, networking, tempo com a família, viagem. O preço de cuidar da minha saúde espiritual acima de tudo. E eu passo por muitas guerras. E eu entendi e dei um significado diferente. Eu só consigo ser conselheiro e mentor de negócios porque eu passo por desafios e eu venço os desafios que eu passo. E quando vem um desafio para mim, eu não enxergo ele como um obstáculo. Eu enxergo ele como um trampolim. Eu estou passando isso e as pessoas que vão caminhar comigo eu vou ajudar porque eu já passei por isso e eu venci isso. Mas o preço, ele é silencioso das decisões, dos desafios e das superações que a gente tem que viver absolutamente todos os dias. E eu não sou um empresário perfeito. Eu não sou um marido perfeito. Não sou um pai perfeito. Eu não sou um filho perfeito. Mas eu busco ser todos os dias. Porque tem muita gente, né, que está assistindo nesse momento que é aquele ditado velho, né, que faz sentido até hoje, né, que a pessoa só vê as pingas que eu tomo e não vê os tombos que eu levo, né. Então, é para você ter a certeza. Então, eu faço as perguntas realmente para você entender que é tudo o resultado de quem se propôs quem decidiu ter resultado, de quem decidiu mudar de mesa, de quem decidiu ter uma vida diferente, vai trazer muita coisa boa, mas silenciosamente a gente trava lutas que ninguém nem imagina, né, Rodrigão? O tempo todo. O tempo todo. E sendo muito sincero com você, eu aprendi a orar aos meus 27 anos. Ah. Antes eu desenhava o meu plano e dizia para Deus, Deus, ó que lindo.
Uhum. Abençoa para mim. Desde então eu aprendi que eu falo o seguinte: Deus, toma uma folha em branco, faz o teu plano na minha vida, não deixa eu te atrapalhar. E um preço silencioso que as pessoas não veem é da obediência a Deus. E eu não tô brincando. Eu tô falando agora, não é nem com a audiência, eu tô falando com o Igor, Uhum. você. Cara, absolutamente tudo que eu vou fazer eu oro. Tudo. Se for para contratar alguém, se for para demitir alguém, eu oro pelos meus clientes de hoje. Eu oro pelos clientes que Deus vai mandar. E eu entendi duas coisas. A minha parte eu não posso negociar, eu tenho que fazer. Mas o que eu vivo tem muito da bênção e permissão de Deus na minha vida. E eu não trago mérito para mim. Eu trago o mérito para mim quando eu falei da obediência e da disciplina. Obviamente, visão, capacitação, tudo isso eu tenho que fazer e eu invisto muito dinheiro, tá? Muito dinheiro, porque eu entendi desde os meus 19 anos que o principal ativo que eu tenho no meu negócio sou eu. Uhum. E prédio pode desabar, mas meu conhecimento ninguém vai tirar. E aí são essas lutas silenciosas, às vezes, de medos, de inseguranças, que a gente tem. E cada vez que a gente tenta vender ser um empresário perfeito ou ter uma empresa perfeita, mais distancia a gente. Porque as pessoas, eu vou falar por mim, né? Rapaz, eu ia numa mentoria e falava, meu, que porcaria que eu sou. Rapaz, eu não vou chegar no nível desse cara nunca. Então, olha só, né? A comparação, pra mim hoje, o maior fator de ansiedade que existe na vida das pessoas é a comparação. Parece que a grama do vizinho é a coisa mais linda que existe e a sua é horrível, né? Então, o que que você está vendo também, né? Você que acompanha muito esse movimento digital, tal, quanto se comparar faz com que a pessoa também não tome a decisão dela achar que está muito distante para a vida dela aquilo. Como que você vê isso? Eu me considero um conselheiro e mentor de economia real, porque eu entendi, às vezes, o perigo do digital. E o perigo do digital é o efeito comparação. O Uhum. perigo do digital é porque, geralmente, no digital, as pessoas mostram o que querem mostrar e a gente acredita que elas é só aquilo ali. E representatividade de mercado digital é muito pequeno, pô, da economia real. Sim, Muito pequeno. muito. Ontem eu tive ainda mais clareza. Que só o Brás, mas assim, só o Brás, Igor, só o Brás. É monstro, né? É monstruoso comparado ao Monstruoso. digital. Só o Brás. Só O o que eu Brasil. vi, ouvi e vivi ontem. É. Nos bastidores do Brás. Não compara com o digital. Agora tem uma coisa. A gente tem que entender que o digital não é o fim, mas é uma baita de uma ponte. Uhum. E que todo empresário hoje tem que entender a força do digital para se conectar com o verdadeiro propósito do negócio. E que isso tem total conexão de o mais conhecido hoje vence o melhor. E é por isso que a gente tem que investir muita energia nisso, né? Uhum. De usar o digital para potencializar o real. E uma coisa que eu gosto de perguntar também, né, para mentores, para conselheiros, até para aquele empresário que, rapaz, de alguma forma, por inconsciência, essa ficha cai para ele, né? Que tipo de empresário para você não vale a pena você aconselhar? Ganancioso. Defina. O que que é o ganancioso? Quando tudo é por dinheiro, tudo perde sentido. E eu conheço muitos empresários assim. Tá. E que eu nego nos meus programas de aceleração empresarial, de geração de Porque novo é dinheiro. dinheiro. Porque isso foge dos meus princípios. Tá. Agora, agora você vai ajudar a pessoa a encontrar um novo dinheiro. E de repente, esse novo dinheiro, qual é a regra desse novo dinheiro para você entender que você vai estar junto nessa jornada com esse empresário? A regra é o seguinte. Os maiores desafios dos empresários hoje não é o segmento, não é o mercado, não é a localização que o negócio dele está. O maior desafio das empresas hoje é o ego do empresário, o medo do empresário e o ponto cego que ele não enxerga. Uhum. Então, para que eu seja conselheiro ou mentor de um empresário, eu preciso de coração ensinável, agenda livre e execução rápida. E eu alinho essa expectativa antes da pessoa entrar no meu programa. Repete. Agenda livre, coração ensinável E e execução rápida. execução rápida. Se não tiver isso, não faz sentido para mim, Igor. Tá.
Porque o meu negócio... E nem pra ele, né? De verdade. Vamos falar. Nem pra ele. Só que na cabeça dele, às vezes, ele quer fazer parte. Essa semana mesmo, fiz uma reunião. Na reunião eu falei o seguinte, eu não vou nem oferecer o meu programa pra vocês, porque estão esses 3 sócios, e eu tô vendo que os 3 não estão alinhados. E nem querem a mesma coisa. Então eu posso ser útil pra um e não ser útil pros 2. Não faz sentido pra mim. Aí na hora, os caras falam, não, mas quanto é? Como é que funciona? Falei, gente, não é sobre o dinheiro de vocês pagarem pra mim. É sobre a caminhada que a gente vai ter. E eu vi que isso tá desalinhado. Então, quando eu observo que é tudo sobre dinheiro, nada pra mim faz sentido. E olha que a minha promessa é gerar novo dinheiro. Então não faz sentido. Então observo isso. Mas não é novo dinheiro a qualquer custo, né? De jeito nenhum. Tem segmentos que eu não atuo. Mas acima de tudo, tem pessoas que eu não convivo, porque eu estou liderando uma comunidade de empresários que querem gerar novo dinheiro para deixar famílias fortes no país. Se não for esse objetivo, não faz sentido essa pessoa caminhar comigo. E aí eu excluo empresários que são gananciosos, que têm ego muito alto, que são muito medrosos, ou que não têm disponibilidade para ver que ele tem pontos cegos. Não faz sentido eu caminhar com ele. Meu negócio não é para todo empresário brasileiro. Não é. Então já comenta a frase aqui, porque eu acho que ela tem total conexão com o que você acabou de falar. Então comente a frase, porque eu tenho certeza que tem muito empresário que não avança por conta dessa frase, mas eu quero ouvir de você. A frase é a seguinte: o porco só engorda aos olhos do dono. O que isso impede de vir um novo dinheiro na nossa vida? O que isso impede de uma mudança de mentalidade? Ou que você acredita mesmo que o porco só engorda aos olhos do dono? Primeiro, tem uma frase minha que se conecta super com essa, que é: a sua empresa só consegue chegar até onde você, como dono do negócio, consegue enxergar. Tu saiu de Sorocaba para vir para cá. Se tu não tivesse campo de visão para frente, tu não conseguia sair de lá para cá. A gente só consegue chegar até onde a gente consegue enxergar. Tem um outro fator, que aí geralmente é o que eu trabalho nas empresas que eu sou conselheiro. É que empresas com visão, não precisa ser faturamento de bilhão, mas empresas com visão de bilhão, elas precisam ser descentralizadas. Você tem que descentralizar algumas coisas. Venda, oferta e entrega, senão não consegue chegar. Eu aprendi isso como executivo de multinacional, eu aprendo isso com empresas disso e no ecossistema que eu faço parte, que mais uma vez, já é um negócio de bilhão, já é de bilhão. E aí o que eu enxergo é, o maior ativo do empresário é a visão dele como empresário, então acho que é aqui que o empresário está acostumado a investir em tijolo, investir em maquinário e não investir no principal ativo, que é a visão e o negócio dele. E outra coisa é que o tempo dele alocado nas empresas, na maioria das vezes, está errado. Eu gosto de trazer sempre esse exemplo nas minhas palestras, que eu já dei palestra para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Só que é mais comum eu me encontrar bombeiros em palestra para empresário. Por quê? A maioria dos empresários vive um ambiente medíocre, fazendo o que não deveria ser feito. Com modelo centralizado, com ego alto, sendo o teto do próprio negócio. E aí ele não consegue fazer o negócio dele crescer, porque ele não consegue enxergar, e aí ele não consegue sair do lugar. E ao mesmo tempo, ele não tem essa visão que ele deveria ter. E qual conselho, né? Você deve ter recebido vários ao longo da jornada, assim como eu recebi, mas qual foi o conselho que mudou a chave? Qual foi o conselho que você gostaria de ter recebido muito antes, né? Lembra de cabeça? Lembro. Venda para quem tem dinheiro para pagar e urgência para resolver. Olha só. Pega essa pedrada. Venda para quem tem dinheiro para pagar e urgência para resolver. Fala mais. Porque, Igor, se eu quero vender alguma coisa para alguém que não tem dinheiro para pagar, estou desperdiçando meu tempo e energia. Se eu quero vender uma coisa para quem não tem urgência para resolver, eu vou ter que criar nela uma urgência para ela resolver. Não é melhor criar uma ONG na largada, abro uma ONG, ajudo as pessoas. Mas empreender no Brasil deveria ser para ter uma melhor recompensa do que não empreender. Se é para empreender, que seja para tirar uma boa recompensa. Para ter uma boa recompensa, venda para quem tem dinheiro para pagar e urgência para resolver.
E quem tem dinheiro para pagar e não tem urgência para resolver? Aí eu posso criar a urgência, mas aí eu tô falando sobre 5 níveis de consciência. 5 níveis de consciência. E aí, 5 níveis de consciência é do inconsciente do problema, do inconsciente da solução, do consciente do problema, do consciente da solução. Eu quero resolver esse problema. Tá. São 5 níveis de consciência de marketing aqui. Então, quando você escolhe, e é nessa ordem, dinheiro para pagar, é a primeira coisa que eu tenho que Tá. desenvolver. E se eu tenho urgência para resolver E não tenho dinheiro para e não pagar? tenho dinheiro para pagar? Não é meu público-alvo, não vou vender para você. Mas e se essa urgência para resolver pode me ajudar a ter o dinheiro para pagar? Mas não vou vender para você agora. Tá. Tá. O primeiro pilar, Tem que ter o dinheiro para pagar. porque senão não vai fluir, poxa. Para nenhum dos dois, né? Não vai fluir. Ah. Se não tem o dinheiro para pagar, todo o resto não adianta ter solução para ofertar. Eu chamo isso de pé 39 num sapato 38. Né? Então eu falo sempre para minha equipe, eu acho que esse cliente aqui veio um pé 39 num sapato 38. Porque foi encaixado para caber e não era o nosso perfil de cliente ideal, né? E o que é que acontece? Tu não consegue gerar Desgaste. teu resultado, Esquece. ele não fica satisfeito, É, tu não consegue construir ele como advogado da marca. desgaste. E aí, um cliente completamente insatisfeito mancha tua reputação de 99 completamente satisfeitos. Olha só, né? Olha a pedrada, né? Um cliente insatisfeito te mancha 99 satisfeitos. Né? Mancha. Ah. Porque para desfazer uma mancha de reputação, Não, vou pegar um caso, cara. Um caso de um cliente extremamente problemático, deu problema para pagar. Cara, essa mulher foi no Reclame Aqui, no caramba, destruiu lá. Pô, velho. É uma empresa de consultoria financeira que deveria me ajudar a organizar as finanças, tá me cobrando. Lógico que tô cobrando, não pagou, pô. Mas realmente, cara, né? Destruiu. para desfazer isso, Não, esquece. é uma trabalheira maior do mundo. Tu pode Ah. ter 1000 avaliações no Google, É, tem uma lá, o cara viu aquela uma, você perdeu. já impacta na tomada de decisão dele. Que legal. E que hábito que mudou sua vida, meu velho? Pensar pô, esse hábito mudou minha vida. Qual foi o hábito que mudou sua vida? Orar antes de decidir. Orar antes de decidir. Mas tudo. O escritório que eu tô, a casa que eu moro, o funcionário que eu contrato, o evento que eu faço. Orar antes de decidir mudou tudo. Tá, mas vamos lá. Vamos tangibilizar isso. Você vai contratar uma nova pessoa. Você fez uma oração. Já vem a resposta ali se você contrata ou não, é isso? Eu oro para Deus mandar as pessoas certas, Tá. de Ele trazer a paz no meu coração e sinais da contratação. Tá. Eu peço para Ele sinais. Tá. E aí isso fica muito claro no momento da contratação. Veio um sinal que... Ou é a resposta que ela dá, Tá. ou é a história que ela tem, ou é o comportamento que ela possui. Tem uma colaboradora minha assistindo aqui atrás. Tá. Ela é a resposta de oração de uma contratação. Eu pedi para uma pessoa, alinhando na conversa com meu sócio, que é Deus. Tá. Na via, eu falo, eu tenho minha esposa que é minha sócia na vida nos negócios, e Deus é meu sócio de absolutamente tudo. Então eu faço essa oração. Então, sendo muito transparente contigo, o que eu tô falando parece espiritual. Não é que parece, é espiritual. E isso muda tudo. Oração antes de qualquer decisão muda tudo. Isso daqui muda tudo. Esse hábito, depois de começar o dia vendendo, porque eu tô com um pico de energia, com a cabeça aberta. E o que é que eu fazia antes? Eu olhava para todos os problemas da minha empresa, dos meus clientes e buscava isso resolver. Só que isso termina que horas, Igor? Não termina. Então eu pegava meu pico de energia para resolver coisas que não mudavam o ponteiro do meu negócio de hoje para frente. Então a agenda prioritária também mudou meu negócio para sempre. E olha que interessante, né, o que você falou. Eu tenho mudado muito esse hábito, né, de orar para tudo também. E, rapaz, do nada, né? Não é do nada porque eu acho que não existe coincidência, né? Tem deucidência, né? Mas eu tava fazendo uma entrevista, cara. Rapaz, mas veio uma pergunta para mim lá de cima, Do nada. do nada,
que eu fiz uma pergunta pro cara, a resposta dele foi... Cara, mas assim, a minha esposa, e foi uma pergunta bem polêmica, não vou trazer aqui, mas foi uma pergunta bem polêmica. Cara, a minha esposa olhou pra mim assim, da onde você tirou essa pergunta? Eu falei, lá de cima. Você não teve medo de fazer isso? Não, porque veio, né? Veio a pergunta, rapaz. E aí na hora eu falei, pô, obrigado, meu Deus. Porque a resposta do cara, eu falei, ó, né, não faz sentido aí, né? Posso dar exemplos? Pode. Você trouxe aí 10 exemplos. Eu sempre pergunto sobre o que a pessoa acredita sobre Deus, Tá. o que ela pensa sobre isso. Pergunto sobre a rotina dela. Enxergo o quanto isso está conectado. Faço uma pergunta de outra forma para saber se aquela resposta é verdadeira. Mas é polêmico o que eu vou falar, tá? Pra caramba. Mas só trabalha na minha empresa quem acredita em Deus. Tá. Isso é uma regra. Se não acreditar em Deus, não trabalha na minha empresa. Aí você vira pra mim e fala o seguinte: então você já deixou de contratar um profissional competente, experiente? Ateu. Já deixei de contratar. Tá. Já deixou de contratar pessoas com valores diferentes do teu? Já deixei de contratar. Tá. Posso ser cancelado por isso. Eu só não posso ser cancelado por ele. Forte. E vamos dar uma contribuição aqui para a galera que está nos assistindo, né? Eu vou trazer algumas perguntas que eu faço no meu processo seletivo. O Rodrigão traz aqui algumas que ele faz também, então vamos lá. Perguntas que eu faço no meu processo seletivo. Quais são seus sonhos? Por quê? Porque uma pessoa sem sonho, para mim, não existe, né? Se ela ficou com dúvida, rapaz, ferrou, né? Porque eu acho que sonho está diretamente ligado à ambição, que é muito Sim. diferente de ganância, né? Sim. Eu pergunto, o que o mundo perde se você morrer amanhã? Para ver se vem emoção, para ver o que acontece ali, né? Quais são os seus valores inegociáveis que se eu te pagar, você não abre mão deles? Rapaz, já veio cada resposta, né? Quando as pessoas num ambiente de trabalho não gostam de você, normalmente é por qual razão? Rapaz, o nego olha pra mim e fala assim, cara, nunca trabalhei com alguém que não gosta de mim. Eu falei, pô, Jesus. Caramba, hein? E nem Jesus, né? Nem Jesus, cara. Se Jesus estivesse aqui, ele ia pedir o código pra você, né? São perguntas, eu falo, teve pai e mãe, foi criado por quem e tal? Não tive, não quero falar sobre isso. Porque todas as pessoas que passaram pela minha vida só fizeram estragos. Ah, é? Caramba. Já ouvi isso, cara. Uhum. Entendeu? Que tipo de pergunta você faz hoje no processo seletivo, né? Tirando aí, obviamente, você acredita em Deus, né? Mas fala umas perguntas legais aí que você faz aí. Falo, se você pudesse escolher uma única coisa para fazer no trabalho todos os dias, o que você faria? Tá. Porque se isso não estiver alinhado com a minha expectativa da função, já elimino aqui. Tá. Segunda coisa, eu pego todas as atribuições que eu preciso daquele cargo e pergunto o seguinte: de 0 a 10, o quanto você é bom em cada característica? Tá. De 0 a 10, o quanto você é bom nisso? De 0 a 10, Tá. o quanto você é bom nisso? De 0 a 10, o quanto você é bom nisso? Esse é um fator-chave. Quando você olha para trás, qual é a contribuição no trabalho que você se orgulha mais que você fez até hoje? Tá. Me fala as tuas competências. A pessoa fala. Peço exemplos. Absolutamente tudo de exemplos. Se eu ligasse agora pro teu chefe aqui na tua frente e perguntasse: me explica em uma palavra como você falaria sobre fulano. O que é que ele falaria sobre você? E aí, tua ambição de futuro, que tu super se conecta com isso daqui. E aí, de 0 a 10, eu conecto Deus. De 0 a 10, quanto você acredita em Deus? Como é que você funciona na tua rotina? Eu busco viver muito disso aqui. Mas o principal fator de contratação da minha empresa é comportamento. Que é o que vai fazer se demitir, né? Porque você contrata pela competência e demite pelo comportamento. Mas não é isso que acontece no Brasil hoje? Sim. Tem alguns dados preocupantes. A gente contrata por competência e demite por comportamento. 100%, Então, por que não contrata por comportamento? Se é o fator de demissão. É. Outro fator. A média no Brasil hoje é que os colaboradores passam apenas 8 meses. Então, eu só sento para conversar com a pessoa se eu olho para o currículo dela e vejo que ela tem pelo menos... Depende da idade, né? Uhum. Mas pelo menos 2 anos ela passa nas empresas, porque senão a capacidade de resiliência dela é baixíssima. Na primeira pressão ela vai pedir demissão. Mas eu peguei um currículo outro dia, cara. Rapaz, o cara, sei lá, tinha 45 anos de idade. O currículo tinha 20 empresas. Burrice Loucura. também, né? Mas 20 empresas. Todas nunca passou de um ano, velho. E aí fala pro cara,
Rapaz, explica pra mim. Rapaz, o cara tem justificativa pra todas. Sim, Para as 20. sim. E outro dia quase me convenceu, cara. As 20 justificativas. Os 20 casos quase do problema. acreditou. Os 20 casos do problema nunca foi ele, velho. Ó, essa aqui quebrou. Sim. Essa aqui não sei o que lá. Essa aqui o dono deu conflito, saiu de ser sociedade e eu fui contratado pela esposa. Cara, o cara tinha justificativa para as Pra 20, tudo. para todas. Falei, quase que eu caio ainda. Cara. Mas ia ficar. E eu Bem, tenho né? uma pergunta que é legal, que geralmente a galera trava. Fala o seguinte, qual é o risco de eu te contratar? Eu vejo que a galera trava, não vem preparada, e aí começa a sair algumas coisas. Eu faço assim, ó. Eu vou ligar para 3 pessoas que te conhecem, mas conhecem profundamente. E eu vou perguntar para elas o que eu vou ganhar absurdamente tendo você comigo e quais serão os meus desafios para lidar com você. O que elas me responderiam? Rapaz, o cara trava também. Essa é legal. E uma estratégia que eu busco fazer é me desvender. Total. Então eu falo, Na verdade, eu desvendo antes. Outro dia eu tava fui numa imersão e os caras levaram a gente tirar. Lá na V4, eles mostraram o processo de contratação deles. 80% é venda. do negócio. Não, 80% é a venda para conquistar, para trazer a pessoa. No final do processo, 20% é desvenda. Mais ou menos assim, né? Cara, o meu 80% é desvenda. E 20% é venda. Concordo contigo. 80% eu chego pro cara e falo assim, meu amigo, seguinte, você não vai ser feliz aqui se... Você não vai ser feliz se não gostar de feedback. Vai rolar. Você não vai ser feliz se você não pedir ajuda. Não vai rolar. Se a onça ficar no teu colo e não era para ela estar no teu colo, você vai ter problema. Trabalho em equipe é regra aqui. Se você for individualista, você não vai ser feliz aqui. Né? Resultado, aqui não é ONG. Se você não der resultado, você não vai ser feliz aqui. Você tem que ter ambição pra caramba. Você tem que ter tara pro resultado. Né? E por aí vai, né? Então eu falo, senão... Então, ó, vamos fazer o seguinte, a gente continua esse processo seletivo amanhã. Você vai falar com alguém que você ama e vai falar assim, a empresa que eu tô entrando, eu não vou ser feliz se fizer tudo isso. Fala pra alguém que você ama, porque às vezes você vai falar pra mim que ama feedback, mas a sua mulher vai falar pra você que você odeia feedback. Você acha que você ama. E aí, no dia seguinte, a pessoa manda, olha, eu tava participando de outro processo seletivo. Melhor coisa. Melhor coisa, entendeu? Porque é caro contratar e aí, errado. Porra, demais, né? Demais. E qual que é a mentira que o empresário fala pra si mesmo todos os dias? Caramba, que pergunta boa. Qual é a mentira que o empresário fala pra si mesmo todos os dias? Que quem só entende o negócio dele é ele. Nossa, forte. Que geralmente o empresário pensa, eu já empreendo há não sei quantos anos, eu já tentei tudo, e ele não tentou tudo. E ninguém vai saber do meu negócio mais do que eu. Eu gosto de uma assim, meu negócio é muito específico. Eu gosto dessa também. Escuto isso o tempo inteiro. Meu cara, Escuto isso o tempo inteiro. meu negócio é... E aí eu já testei isso em 21 segmentos diferentes. Tá. 21 segmentos diferentes. Meu negócio é único. Rapaz. Mas um erro que muitos empresários cometem é porque eles focam muito em produto e focam um pouco naquilo que faz a empresa crescer. Tem gente que quer melhorar mais o produto, mas não precisa melhorar porque o cliente nem percebe essa evolução. E o que faz as empresas crescerem é marketing, vendas e liderança. E ele aprende ou investe pouca energia nisso. Marketing, Vendas e liderança. É isso que faz os negócios alavancarem. Vamos lá, vamos entrar para liderança agora, né? Contrate pessoas melhores do que você. Você acredita nisso? Sim. Lembra que Mas eu falei? o que é contratar pessoas melhores do que eu? Porque o cara tá falando assim, pô, eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa melhor do que eu. A maioria pensa nisso. Primeiro que ele pensa, ele não faz a conta de que uma pessoa melhor do que ele faz ele ganhar dinheiro. Ele não faz essa conta, né? Sim. Mas fala sobre isso. É que na minha cabeça é o que eu falei antes do cuidado da agenda, né? Imagina que qualquer empresa, independente do segmento, a gente pode dividir ela em macro grandes áreas. Marketing, vendas, produto e administrativo. Algumas outras empresas vão ter outras coisas, mas a grande maioria das empresas, se a gente dividir nesses 4 grandes blocos, a gente consegue resolver. Não tem como o empresário ser realmente melhor nas 4 áreas do que outras pessoas.
Então eu preciso, nas alavancas técnicas ou específicas daquilo, contratar pessoas melhores do que eu. E eu ser melhor naquilo que faz o meu negócio crescer. Então, na minha cabeça, por exemplo, eu tenho que trazer uma pessoa de vendas, ou uma liderança de vendas, ou um vendedor, que tem características que eu não tenho. Na área de marketing, eu tenho que trazer alguém com uma criatividade, ou alguém com conhecimento em redes sociais, Que você não tem. que eu não tenho. E assim funciona em todas as áreas, porque é igual a gente tá num clima de Copa do Mundo agora, vai. O treinador, ele é pior do que o goleiro para defender o gol. Ele é pior do que o atacante para fazer gol. Sim. Só que ele entende sobre tudo. E esse é o mesmo papel que o empresário deveria ter. Ser o treinador de uma equipe campeã. E para a equipe ser campeã, eu tenho que contratar, em tese, o melhor goleiro que eu posso naquele momento que eu estou. O melhor lateral que eu posso no momento que eu estou. O melhor zagueiro que eu posso. Assim como o melhor atacante que eu posso. No momento em que eu estou. E você pode estar no momento de contratar alguém com R$100, R$500, R$1.000, R$2.000. Você não pode só economizar na contratação das pessoas e querer investir em outras coisas, porque eu tenho um significado que eu percebo que no Brasil é um pouco diferente. Tem muito um movimento no Brasil que é nós contra eles, funcionários contra empresas e empresas contra funcionários. Essa empresa não vai vencer o campeonato. Quando eu olho para os últimos 7 dias, ontem eu tive uma colaboradora que 3 e pouca da manhã estava indo junto comigo pro Brás. E eu só não tive outras pessoas porque eu disse para elas não irem. Porque se eu precisasse que elas fossem, elas tinham ido. Eu tive pessoas que foram comigo 4 e pouca, 5 e pouca da manhã para ação com um cliente. Nos últimos 7 dias eu te dando esse exemplo. E aí eu refleti, indo para Sorocaba na semana passada, eu falei, o poder da lealdade das equipes. Eu tenho. Hoje eu olho para minha equipe e eu tenho, como eu nunca tive, orgulho das pessoas que eu tenho. E eu entendi, eu não preciso de muitas pessoas, eu preciso das pessoas certas. Não significa que minha equipe é perfeita, porque não é. Nem eu sou empresário perfeito. Não significa que a minha equipe está 100% pronta em tudo. Mas eu olho para minha equipe e eu vejo. Se eu precisar, eles vão estar aqui comigo em tudo. E quando o empresário consegue construir isso, acabou, pô. Só que para construir isso, leva-se lealdade, transparência, confiança, cobrança. Porque eu só consigo cobrar de quem tem capacidade de entregar, poxa. Sim. E essa formação de equipe leva-se tempo. Tem choro no meio. Tem suspensão no meio. Eu falo para sempre, né? Ó, eu sou o pai que bate, mas vai chorar até da porta, né? Tem choro, né? Tem choro, pô. Ah, caramba. Só que tem decisão, tem conversa difícil. E cada vez que você foge de uma conversa difícil, mais difícil ela fica. Tem que ter conversa difícil com a equipe. Tem que ter cobrança. Tem que ter alinhamento. Tem que ter reconhecimento. Tem que ter tudo isso. E não é fácil. Aliás, se tem uma coisa que eu entendi na vida é que conversas difíceis deixam relacionamentos fáceis, né? Concordo. Absurdo. Né? Só que tem uma frase que eu queria que tu falasse, que a diferença de um contato... Essa frase, eu acredito que é um slogan que você tem que fortalecer mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Entre um contato e um contrato tem a letra R de relacionamento, é isso? Essa é forte. Eu acredito que essa frase, por onde você for, você tem que levar. Eu gravei. Boa. E tu é o cara que sabe fazer relacionamento. Tu é o cara, por exemplo, que pega uma empresa que entra no teu conselho, já tá conselho, né? Sim. E tu consegue, através de um relacionamento, fazer o conselho ser autopagável. Isso, consigo mesmo. Essa acho que é a minha maior habilidade, né? Porque eu sempre falo outra frase minha, né? Que o dinheiro que você ainda não tem está nas mãos de alguém que você ainda não conhece, está em um conhecimento que você ainda não possui. É batata. O seu dinheiro está na mão de um estranho. Não está na mão de uma pessoa conhecida. Muitas vezes. Entendeu? Então, o seu novo dinheiro, muitas vezes, também está na mão de um estranho. Né? Eu sei que, cara, de acordo com a sua tese, que eu concordo em gênero, número e grau, tem muito dinheiro na mão de um conhecido, mas tem um dinheiro na mão de um estranho que você ainda não conhece, porque seu pai falava para você não conversar com o estranho. Sim. Eu falo que o caixa rápido está na mão de um conhecido, porque é mais rápido eu fazer dinheiro com quem já comprou de mim. O caixa sustentável de um desconhecido. O caixa exponencial está numa visão que eu ainda não tenho. Tá numa visão que ainda não tem, numa referência que ainda não tem, né? No modelo de negócio que eu ainda não construí. Outro dia eu estava sentado com um empresário, e aí olha o que é a referência, né? Estava sentado com um empresário e falei, o que você faz? Eu construo casas de alto padrão para vender. Ah, que legal.
Eu acho que eu tenho algumas pessoas para te conectar. Aquela febre, né? De querer conectar todo mundo, né? Aquela necessidade, Já é a primeira né? coisa que surge na tua Primeira cabeça, coisa, né? imediatamente. Cara, tem uma pessoa, corretor de imóveis de alto padrão, pode vender suas casas. Cara, eu tô precisando, eu tô com uma casa que eu acabei de construir. Cara, só pra eu ter uma ideia, o que que é uma casa de alto padrão? Dele, rapaz, essa que eu tô terminando é altíssimo padrão. Falei, puta, o cara já vai vir com 30 milhões, né? Que era a sua referência, Que né? era a minha referência, né? Uma casa de altíssimo padrão. Daí ele falou assim, essa tá por 1.400.000. Agora imagina a referência desse cara. Sim. A referência desse cara é a casa dele de 200 pau, cara. Então, pô, eu tô construindo uma casa que nem eu poderia morar, sei lá, né? Mas isso não volta para o ambiente? Então, ambiente. Que o ambiente que ele tá, 1.400, É grana. é altíssimo É padrão. altíssimo. Altíssimo padrão. Que louco, né? Isso, né? Então, mude seus ambientes para você mudar suas referências, né? Uhum. Porque você só consegue ter uma conversa com referência, né? E quem que você precisou decepcionar para crescer? Meus antigos chefes, quando eu pedi demissão da AstraZeneca, e o plano deles para mim era assumir um cargo extremamente alto aqui no Brasil. Eles depositavam confiança absurda em mim. Precisei decepcionar minha avó, lembra? Sua avó. Porque o sonho que ela tinha para mim era ser executivo muito grande. Eu cheguei nesse patamar. Uhum. Precisei decepcionar minha mãe, porque ela também não me apoiou. Eu fazer esse movimento que eu fiz hoje. Precisei decepcionar meus tios. Eu precisei decepcionar as pessoas mais importantes para mim, para hoje eu ser um baita motivo de orgulho para eles. Para hoje eu perguntar os sonhos deles e minimamente ter a capacidade de proporcionar muitos deles. E é emocionante. Essa pergunta é muito boa, tá? Nunca ninguém tinha me feito uma pergunta desse jeito. Quem você precisou decepcionar pra isso? Só que a decepção que eu tive foi momentânea. Tá. Eu decepcionei por um momento pra proporcionar outros momentos que eram impensados pra eles. Demais. Cara, quanta gente a gente não tem que decepcionar para crescer, né? E não tem jeito. Por isso que outro dia me perguntaram se você qual que é o livro, tem vários, né? Mas o livro mais importante, aí era para um momento específico daquele empresário. Para você e para outros vários empresários, o livro mais importante nesse momento chama-se A Coragem de Não Agradar. Uhum. Tô de acordo. Esse é o livro mais importante para muita gente que está assistindo aqui a gente. Tô de acordo. Porque ele, na ânsia de querer agradar todo mundo, né? Ele... Brené Brown. Brené Brown é A Coragem de Ser Imperfeito. Verdade. Né? A Coragem de Não Agradar, não vou lembrar agora de cabeça quem é o autor. Mas esse é outro também poderosíssimo. A Coragem de Ser Imperfeito. Né? Rodrigão, e pra gente, né, partir pro encerramento, que acho que a gente podia ficar o dia inteiro aqui, né? Rapaz, tá legal? Curtindo? Leve demais. É leve demais, né? Quem você se tornou nessa jornada, nessa caminhada? Quem você se tornou nessa vida até se tornar quem você é hoje? Quem você se tornou nessa jornada? Que você não era, tá? E quem você se tornou? Quem eu me tornei? Eu busco ser aquilo que Deus quer que eu seja. Essa é a primeira coisa que eu busco todos os dias. O que Deus quer que você seja? Hoje eu entendi que é ser um instrumento dele aqui na Terra. E através disso, impactar a vida das pessoas. Hoje, Quando você sente que está sendo um instrumento dele aqui na Terra? agora. Eu sei que tem gente que está ouvindo que uma coisa que a gente está conversando aqui pode mudar a vida dela. Inclusive, se conectar de novo com Deus que está desconectada. Sim. Eu falo que independente da palestra que eu faço, do ambiente que eu tô, se eu saio, essas pessoas estão um pouco mais próximas a Deus, eu acho que o meu papel foi cumprido ali. Uhum. Eu lembro do dia que eu fui lá para Sorocaba. O impacto de resgate de um casamento, lembra? Lembro. Resgate de um casamento. Isso tem acontecido em Bia. Praticamente quase todas as semanas. Caramba, legal. Então eu falo que eu busco isso. E acima de tudo, se eu fosse limitar todo o resto, me tornei o empresário que eu não imaginava, me tornei o conselheiro que eu não esperava, me tornei o mentor que eu não tinha noção. Mas o que eu poderia dizer com mais clareza
que é... Eu me tornei a referência dos meus netos hoje. Se eu fosse embora hoje, eu sei que os meus netos falariam sobre o avô a história que eu queria que eles falassem. E a minha filha mais velha tem 3 anos e meio. Eu me tornei o marido que a minha esposa tem admiração e orgulho. Eu me tornei o pai que Cecília e Bernardo têm admiração. E eu deixei no coração e na cabeça deles aquilo que eu queria. Eu já deixei isso. Eu não preciso de nenhum dia a mais da minha vida para cumprir isso. Porque eu entendo que eu não sei se amanhã eu vou ter essa disponibilidade. Um novo dia eu recebi. Cada dia eu recebo um novo dia de Deus para eu ter o cumprimento da minha vida aqui na Terra. E se hoje fosse o meu último dia, estaria cumprido. Eu busco terminar os meus dias com esse sentimento. Nos lugares que eu vou, ser instrumento de Deus e ser utilizado para isso. Impactar as vidas das pessoas. Honrar minha família. Honrar quem já me honrou. Em todos os lugares. E aí, o ser empresário é uma das últimas coisas, Igor. O gerar novo dinheiro é uma das últimas coisas. E observa, é isso que eu mais faço no dia a dia. Mas é isso que menos importa para mim. Porque, como eu falei, antes de ter o que eu tenho, eu precisei me tornar quem eu me tornei. E assim vai ser até o meu último dia. Então eu não negocio buscar ler a Bíblia todo dia. Buscar falar às pessoas que eu amo, que eu realmente faço isso todos os dias. No trabalho, ser intencional nisso todos os dias. Ser sincero e transparente em todos os lugares que eu tô. Eu perco amizade pela minha sinceridade. Eu perco venda pela minha sinceridade. Eu só não posso me perder de quem eu realmente sou. E eu vejo ao longo do meu caminho quantas pessoas se perdem de quem elas realmente são. Demais. Bom, eu não sei vocês, mas eu tive uma baita aula aqui, uma aula de propósito, uma aula de espiritualidade, uma aula de negócios, uma aula de visão, uma aula de negociação, por incrível que pareça, né? Então, meu objetivo é esse aqui com vocês, galera, é trazer para essa mesa pessoas que eu confio, pessoas que têm valores inegociáveis como os meus, pessoas que acordam todos os dias para fazer a diferença na vida de outras pessoas e, no caso aqui específico, na vida de empresários. Porque sempre falo, Rodrigão, que o empresário ele é o ser mais solitário que existe, mas por decisão, por opção. Não precisa mais. Na nossa época, lá atrás, ele tinha que pegar uma Barça para ter um conhecimento. Era mais difícil, Era né? muito mais difícil. Hoje não. Hoje a vida está muito mais fácil. Ele só não vai conseguir ir para um próximo nível se o ego não permitir, Sim, se o orgulho não permitir. tô contigo. Então, meu irmão, te agradeço imensamente, né, pelo papo e tenho certeza que Deus tinha um propósito na nossa vida para nos aproximar. Eu aprendo muito com você, acho que você aprende alguma coisinha comigo também. Muito, né? muito. E que seja o primeiro, né, de muitos. Esse aqui é o segundo episódio do nosso Conselho Cast, um projeto novo que veio para transformar vidas. E outro dia me perguntaram qual é a tua ideia, né, com esse podcast. Eu falei, trazer o asfalto, porque tem muito empresário andando na estrada de terra. Mas porque ele quer, né? Então, meu objetivo é acelerar a chegada nesse asfalto, Sim, porque tem um asfalto esperando e está perto às vezes. sim. Mas se ele não pedir ajuda... Então, gratidão pela sua audiência, espero que você goste. Já manda esse episódio para algum amigo que fizer sentido, já deixa o teu comentário, alguma crítica, o que a gente pode melhorar para os próximos. Estou aqui sempre para ouvir vocês. Rodrigão, é isso. Fique com Deus. Obrigado pelo seu tempo, pelo ser humano que você é, que Deus teve ali, cuidou com bastante carinho para a gente se aproximar. E vou te honrar sempre, irmão. Fica com Deus. Show de bola. Obrigado você pelo convite. Para mim é um privilégio. Desejo um super sucesso. Que Deus te use, te dê visão, te abençoe e que essas pessoas que estão consumindo esse conteúdo possam se conectar com você, com aquilo que você faz e você gere muito novo dinheiro para essa turma por aí. Maravilha, isso aí. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo. E você que está pensando, nossa, eu preciso de um conselheiro. Olha só, manda aqui, escreve aqui uma mensagem, escreve conselho, tá? E nós vamos te mandar um link para a gente ver se você está no momento de receber um conselho, tá? Se você está no momento de ter um conselheiro para te levar para um próximo nível. Eu sempre falo que
o dinheiro que você não tem está nas mãos de uma pessoa que você não conhece e está em um conhecimento que você ainda não possui. E outro dia me perguntaram, Igor, o que que é ser conselheiro? Ou o que que ganha uma empresa quando contrata um conselheiro? Eu falei, ela compra cicatrizes que não são delas, né? Fantástico. Então, pô, eu tenho um monte de cicatriz aqui que alguém pode comprar essa cicatriz para não precisar passar por essas cicatrizes Exatamente. que a gente já passou, né? Nos vemos no próximo episódio. Valeu!